Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos gravar um vídeo aqui sobre perfil longitudinal, então dando continuidade ao nosso assunto. Lembrando que nós só vamos ver aqui nessa aula a parte teórica, para não se estender muito, tá? Na nossa aula ao vivo, nós vamos ver a parte da resolução, do que está acontecendo, né? Como é que nós resolvemos uma questão, o que é que nós calculamos aqui no perfil longitudinal, tá? Então, nosso conteúdo de estradas, nesse momento, tá? Será perfil longitudinal. E agora, tá? Até então, nós estávamos olhando, né, a pista, né, a via, a estrada, como se fosse de cima, né, como se você estivesse sobrevoando uma estrada, né, e você olhasse ela de cima para baixo, né, então você enxergava ali a via, né, e o tracejado dela, que seria o eixo, né, até então. Agora nós vamos imaginar que esse tracejado aqui, na verdade, ele seja uma linha de corte, tá? Então vamos imaginar isso como sendo um projeto. Então uma linha de corte aqui, ó, vamos imaginar A, tá? Então essa linha de corte ela está passando exatamente no eixo da via. E então essa linha de corte, imagina que ela está cortando a estrada, o pavimento, o solo, tudo, tá? Então nós vamos enxergar, né, essa via agora, tá? De lado, né? Nesse sentido aqui, ó, o crescimento da estaca, né? E vamos imaginar que esteja nesse sentido, né? Então estaca 0 está aqui, né? E ela vai, né? 1, 2, 3, 4, encaminhando para lá, naquele sentido. Então, como a nossa leitura sempre é da esquerda para a direita e no sentido de crescimento das estacas, tá? Essa aqui, ó, é a posição que nós vamos visualizar, tá? É daqui para lá. O crescimento da estaca tá para lá, né? Então nós estamos visualizando aqui da esquerda para a direita. E o perfil, ele vai ter uma cara, tá? Mais ou menos assim, ó. Aqui em cima é cota, né? Então nós vamos ter aí, tá? O eixo, o Y, né? Considerado como sendo das cotas, e nesse outro sentido aqui, que seria o X, é a distância, tá? Vamos colocar dist só. Que será apresentado em estacas, tá? Então, a nossa cota, a diferença de nível, né? A altura entre um ponto e outro, tá? E a distância, né, o deslocamento aí da nossa via. E aí aqui, né, no centro nós vamos ter o desenho do nosso perfil, né? Então, algo, né, olha só, nossas curvas, né, vão ter uma característica, uma aparência parecida com essa daqui. Claro que de uma forma muito mais simplificada, tá? Então agora o nosso veículo aqui, né, nós não vamos mais enxergar ele de cima, tá? Mas sim, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui com o mouse. Opa, né? De lado, né? Olha só, tá bem feio esse veículo, mas tudo bem, né? Então nós estamos enxergando o veículo aqui, ó, de perfil, né? A nossa via, o nosso pavimento ele foi cortado, ó, aqui embaixo tudo é terra, solo, rocha, né? Enfim, e ele está se deslocando aqui nesse sentido, tá? A escala não ficou muito legal, né? O veículo ficou muito grande, né, para o que estão apresentando essas curvas aqui, mas é só para nós termos um entendimento. Outra coisa muito importante que aparece aqui, tá? Além dessa linha que já foi desenhada, que é chamada de grade, tá? Nossa linha de projeto, é também o perfil do terreno natural, tá? Então ele é bem irregular, né? O terreno natural antes da execução da estrada, né? Ele era algo assim, tá? Então, esses aqui são nossos elementos principais, né? Claro que tem muito mais informações que nós vamos enxergar aqui, mas a ideia é, não enxergamos mais dessa forma em planta. Cálculo de curva aqui eram curvas horizontais, ou seja, meu veículo está indo para a direita e para a esquerda, né? Fazendo a curva para a direita e para a esquerda. Agora aqui, o que eu estou vendo, as minhas curvas aqui, ó, é para cima e para baixo, tá? O meu veículo está subindo e está descendo, né? Constantemente. Eu não estou indo mais esquerda e direita. É essa outra visualização que nós vamos ter aqui, beleza? Isso é o nosso perfil longitudinal. Então, beleza, olha só. No nosso perfil nós temos aí o corte do terreno e da estrada projetada por uma superfície vertical, passando pelo eixo de locação horizontal da mesma. Foi o que nós desenhamos bem aqui, ó, né? Eixo de locação horizontal, né? Então é um corte, né, que passa por tudo aí, né, e que nós vamos enxergar isso daqui. E aí ele dá uma informação bem aqui, né? Olha só, o perfil definirá o custo real da estrada. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Então, nós sabemos que uma estrada ela pode ser bem cara, né? Principalmente por causa do que nós chamamos de movimentação de terra, ou seja, serviços de terraplenagem, tá? Então, o que que acontece?
por que que o perfil define o custo real da estrada? Na verdade, tá? O que vocês estão vendo aqui, né? Olha só, essa linha irregular, né? Esse traçado irregular é o terreno natural e esse meu outro desenho aqui, né? Mais retilíneo, mais uniforme, né? É o grade projetado. Então, todo o terreno natural que aparece acima dele, tá? É considerado corte e todo o terreno natural que aparece abaixo vai ser considerado aterro, tá? Então, olha só, o que que eu tô dizendo, o que que eu quero dizer com isso? Se o meu perfil, né, ele tá aqui, ó, se eu fizesse esse meu perfil mais aqui embaixo, ó, né? Então, quer dizer que tudo isso daqui em cima seria corte. Se eu fizesse ele mais para cima, tudo isso daqui seria aterro. E nós temos que procurar o melhor equilíbrio possível entre corte e aterro, porque a movimentação de terra vai definir o custo da nossa estrada. Quanto maior a movimentação de terra, mais caro vai ser. Então nós sempre pretendemos, né, tentar aí realizar a menor quantidade de cortes e aterros possíveis, tá? Então, o máximo possível nós vamos evitar aí a quantidade de corte e aterro. Nós sempre vamos tentar aproveitar o material que foi cortado em uma outra região para pegar esse material cortado e aterrar, né? E assim por diante. Então, por isso é no perfil, tá, que o custo da estrada é definido, tá? Aí tem algumas observações aqui, né? Então, pô, peraí, nem sempre eu vou conseguir, né, fazer a menor quantidade de corte e aterro possível, porque eu tenho pontos obrigatórios, obras civis e cotas mínimas, né? O que que quer dizer isso? Aqueles pontos obrigatórios que nós vimos lá atrás, que de passagem, obrigatoriamente eu tenho que passar ou evitar uma região. Então, tem um local que eu não posso desapropriar. Seria o traçado ideal da minha estrada, seria passar por esse ponto, mas como eu não posso realizar uma desapropriação, eu tenho que fazer o desvio da minha estrada, né? Então, para esse desvio, eu vou ter que realizar um aterro maior ou um corte maior, tá? Então, nem sempre, né, isso vai acontecer. E, claro que na engenharia nós sempre procuramos, né, a melhor situação possível com o que nós temos, né? Obras civis, pontes, túneis, né, viadutos, né? Então, muitas vezes há necessidade da construção ou de aproveitar, né, obras dessas que já foram executadas, né? Então, é outro motivo aí pelo qual nós não conseguimos, né, considerar a menor quantidade de aterro ou corte possível. E por último, cota mínima. Pô, se eu tenho uma região que é alagadiça, por exemplo, eu tenho que trabalhar com uma cota de enchente, né? Então, eu sei que o nível d'água numa região, né, atinge aqui. Eu não posso vir com a minha estrada, mesmo que isso aqui, são só 2 meses do ano que esse nível d'água atinge, o resto do ano ele fica muito abaixo, é só no período de chuva mesmo. Eu não posso considerar que, né, numa situação dessa, a minha estrada ela vai passar nesse nível e aqui ela vai ficar alagada durante 2 meses do ano. Não existe, né? Então você deve considerar isso, né, esse nível, né, máximo aqui atingido e projetar, né, a estrada com uma distância de segurança desse nível máximo que atinge, tá? Claro que serão, se necessário, né, serão criados artifícios aqui da engenharia, né, que sejam bueiros, seja um pontilhão, alguma coisa para que essa água possa percolar, né, e não venha derrubar a nossa estrada um dia, tá? Mas o nível d'água, né, a cota mínima a ser considerada é muito importante, tá? Beleza. E por último ele fala bem aqui, né, a escala vertical e a escala horizontal. Então quando nós olhamos a escala vertical, ele diz 1 para 200 e a escala horizontal 1 para 2000. Por que que tem uma diferença, né? Uma distorção aqui, né, de 10 vezes. Né? Se você reparar, a distorção tem 10 vezes. Então, o horizontal é uma escala menor e o vertical é maior. Né? Então, assim, em comparação com o outro, a escala vertical é maior do que a horizontal. Poxa, mas por que que eu estou trabalhando com escalas diferentes? Né? Então, acontece que o meu perfil, gente, a minha estrada ela tem quilômetros e quilômetros, ela é muito extensa. Né? Só que a diferença de altura, né, de um ponto para outro não varia em quilômetros, igual a estrada toda, como a extensão dela vai ter. A variação de altura é em metros. Então, se eu tenho quilômetros e metros, né, para eu enxergar, né, quando eu estou desenhando lá no meu perfil, né, tá aqui meu perfil, aí tá aqui minhas curvas, né, eu desenho ela e no desenho eu enxergo bem assim, olha só minhas curvas verticais, né, eu enxergo essa bem relevantes e as nuances do terreno também eu enxergo bastante assim, ó, né, tudo que está acontecendo ali no terreno que eu estou cortando. Se eu não tivesse essa distorção, esse meu desenho aqui, ele ia ter uma cara, eu vou desenhar aqui embaixo, né? Algo assim, ó, né? Ele ia parecer quase retilíneo,
Porque eu tenho a dimensão da distância é em quilômetros e a dimensão aqui de nível, né, da diferença de nível de um ponto para o outro é em metros, né? Então eu preciso criar essa distorção no perfil, né, que é de uma escala de 10 vezes, né, uma distorção aí criada em 10 vezes, para eu enxergar essas nuances do terreno, para eu enxergar melhor as minhas curvas projetadas, tá? É por isso, tá, que a escala aqui possui uma distorção vertical em relação à horizontal. Tá. Nós temos aqui um perfil de um rio, tá? Para exatamente nós enxergarmos o que é que está acontecendo. E ele está identificando, inclusive, até um perfil transversal aqui, né? Então, olha só, essa linha preta aqui, escura, gente, é o leito do rio, tá? O fundo lá do rio, tá? Bem no centro, bem no eixo e bem na parte central do nosso rio. E aí, no início dele, ele está numa cota mais alta, né? E todo o rio vai descer por gravidade, né? Até alcançar lá o nível do mar, né? Onde a nossa cota vai ser zero. Então a altitude em metros, né, está 2.500, 2.000, 1.500 aqui, 500 até ele chegar, né, no zero aqui, que é o nível do mar, né, considerado zero. E a distância dele está ao contrário, né, porque ele está considerando que o zero é justamente lá o ponto de nível do mar, né, ele está colocando que ele tem 700 metros aqui, ó, né, mais um pouquinho mais de 700 metros do início dele, né, até ele alcançar lá o nível do mar, tá? Então isso daqui, ó, essa parte amarela aqui, né, é amarelo isso, né? Representando o solo, né, que está abaixo aí, tá? Nós não desenhamos isso no nosso perfil porque não há interesse, tá, no projeto de um perfil longitudinal de uma estrada de fazer a representação desse solo aqui, desse terreno, tá? Mas a ideia que nós temos é essa, nós fazemos somente essa linha aqui escura da que vai representar o nosso terreno natural. E é exatamente assim que nós enxergamos uma estrada. Aqui o interessante, pessoal, no rio, tá, é que nós temos aqui o curso superior, curso médio e curso inferior, né, como se fosse um corte realizado nessa parte, outro aqui e outro aqui. E aí nós temos aí, né, as seções transversais, né, ele está chamando de perfil transversal, mas pode ser seção transversal porque está executando aí um corte no sentido transversal desse rio. Eu quero deixar uma pergunta para vocês pensarem, tá? Se nessas três situações de rio aqui, ó, né, 1, 2 e 3, deixa eu numerar aqui 1, 2 e 3, né? Qual desses três aqui seria o melhor ponto, tá, para locação, para posicionamento, para construção de uma ponte, tá? Seria na posição 1, posição 2 ou posição 3 desse rio, tá? Considerando que, não, eu posso construir em qualquer um dos três pontos, tá? Não vou ter diferença de custos para deslocar a estrada, tá? Na construção dessa ponte que seja no local 1, 2 ou 3, tá? A resposta vai vir depois aí, mas eu quero que vocês pensem nisso, tá? Então, a ideia do nosso perfil, tá? É relacionada aqui com isso, é basicamente isso, tá? E aí nós vamos aproveitar e ter um conhecimento aqui de onde seria a melhor locação de uma ponte, tá? Em relação ao trecho de um rio, tá? Olha só, né? Então, tá aqui a nossa linha do terreno tracejada, né? Bonitinha, né? De azul. E a linha do grade aqui, ó, preto, né? Mais forte, né? O traçado, tá? E aí tá aqui o nosso carrinho, é como nós estamos enxergando. É isso aqui que nós queremos, tá? Então, no trecho reto, né? Olha só, né? Nesse trecho reto, ele vai ser chamado de grade reto, né? Então, essa aqui é a palavrinha que nós vamos utilizar, grade. Grade, tá? É a nossa linha de projeto, tá? Nós temos as nossas curvas verticais, tá? Então, na curva vertical, o grade ele será considerado curvo, né? E nós temos, além da representação do nosso grade, né, que está aqui bonitinha, né? Também a representação do perfil, tá? Do terreno, né? Então, o topógrafo foi lá, fez o levantamento do terreno, você fez a triangulação desse terreno, né, no programa aí, jogou, e o terreno, o comportamento do terreno é esse, a topografia do local, né, é essa aqui, tá? E aí você, né, tá conformando esse terreno para que ele seja trafegável, né? Imagina aí quem conseguiria trafegar, né, num sentido desse. Mas aí você tem Jeep, Troller, enfim, esses carros que conseguem trafegar. Realmente, eles conseguem. A qual velocidade, né? Você quer criar um perfil, tá, que ele seja trafegável o ano inteiro, né, com conforto, segurança e na velocidade de projeto. Então, se você considerar 100 km a velocidade de projeto, 100 km por hora,
né? Isso deve ser considerado, né, todo o seu projeto, da sua rodovia, né, das suas curvas horizontais e também aqui no seu perfil, tá? Então, é por isso que você deixa, né, ó, o terreno conformado aí, tá, de acordo com a necessidade, tá? No final, olha só, aqui está muito simplificado, né? E aqui, ó, no final, a cara do nosso perfil será mais ou menos essa, tá? Esses aqui são os elementos, tá, que nós precisamos apresentar. Pelo menos esses, tá? Algumas vezes nós vamos... Opa, desculpa. Algumas vezes nós vamos apresentar um pouquinho mais de informações, outras vezes um pouquinho menos, tá? Mas basicamente essa cara aqui que nós temos, tá? Então, olha só, aqui do lado, cota. Presta atenção que a cota está começando na 800 e terminando na 840. Não há necessidade de começar no zero, porque do 800, olha só, para baixo não tem nada. Né? Não tem nada que nos interessa. O que nós queremos é o terreno natural, né, que nós estamos enxergando aqui, pontilhado, né, e o grade projetado aqui mais escuro, tá? Isso que nos interessa principalmente aparecer. Então o resto que não interessa eu elimino, tá? Eu não quero que apareça. Eu faço um corte, eu só mostro exatamente o que me interessa. Ou seja, entre a cota 800, né, olha só, eu tenho o terreno natural aqui, ó, mais ou menos na 808, né, ó. E aí eu dou um espaço para ele, né, para poder colocar legal. E o terreno aqui, dessa natural ainda, né, ele passa um pouquinho de 240, né, talvez fosse necessário apresentar um pouquinho mais aqui em cima, mas não tinha espaço, né, no nosso desenho, tá? E aí o que que aparece? Quais são os elementos fundamentais e principais de para aparecerem aqui no nosso perfil, tá? Nós temos a rampa, né? Então a inclinação da rampa, olha só, 2%, a nossa leitura sempre da esquerda para a direita, então esse 2% positivo quer dizer que o nosso veículo está subindo aqui, né? 2%. Aí aqui eu tenho uma curva vertical que eu vou já apresentar os elementos dela. E aí, ó, passando a curva, eu tenho essa rampa aqui, ó, agora negativo, né? Nosso veículo sempre a leitura da esquerda para a direita, né? Então, nosso veículo agora está descendo, né? Nesse sentido aqui, né? Aí tem uma outra curva e depois ele começa a subir de novo aqui com a inclinação de 3%, tá? Então essas aqui são as nossas rampas, né? O grade reto, né? Que nós apresentamos. O grade em curva agora, né? Olha só o que acontece. PCV, PTV e PIV. Então nós tínhamos anteriormente PC, PI e PT. E agora apareceu um V do lado. Esse V do lado, pessoal, é simplesmente para identificar que isso é uma curva vertical. Então, continua sendo ponto de curva vertical, ponto de interseção vertical, agora era inflexão, né? Agora interseção, tá? Ponto de interseção vertical e ponto de tangente vertical, ponto tangente vertical, né? Que é justamente quando nós saímos da curva, né, para a reta, beleza? Alguns outros elementos, né? Então, que ele está identificando aqui, esse L aqui, esse L0, que ele está dando 140 metros, tá, pessoal? Esse ponto aqui, tá? Exatamente, nós podemos chamar esse ponto aqui, ó, de V. Esse aqui é o ponto que nessa curva aqui representa o ponto mais alto da curva, tá? Então, ela veio subindo, ó. Até aqui ela estava subindo. A partir desse ponto ela começou a descer. Esse é o ponto mais alto. Bem aqui, ó, nesse outro tipo de curva, né? Esse ponto aqui, que também é o nosso V, ó, que está dado aqui por essa distância, tá? Esse ponto aqui, ele vai representar o ponto mais baixo. Ó, ele veio descendo, descendo, descendo até aqui. A partir desse ponto ele começou a subir. Então esse é o ponto mais baixo. Ponto mais alto, ponto mais baixo. Tá? LV é o comprimento total da nossa curva. Olha só, curva de concordância. Ele vai do PCV até o PTV, né? O início até o fim. E o LV é o comprimento total da nossa curva, né? Nesse caso aqui de 420 metros, tá? Preste atenção que no PIV ele deu a estaca, né? A estaca eu posso puxar aqui embaixo. Eita, puxei bem tortinho, né? Mas deu para entender, né? Então, ó, eu peguei daqui e puxei para cá para baixo. Olha só a minha estaca, 180 aqui, 185. Nesse ponto é a 184. E a minha cota também, tá? E a cota eu puxo para cá, ó, tá? Então, olha só, 830, eu puxei um pouco torto, né? Mas ela tá batendo na 830, bem aqui, ó, né? Isso vale para todos eles, ó. O meu PCV tá aqui, ó, estaca e cota. PTV, estaca e cota. Então, eu posso pegar aqui, ó, meu PCV, eu vou puxar ele aqui para baixo, tá aqui minha estaca, 173, olha só, 173 tá aqui, e a minha cota, bem aqui, 825, tá aqui, ó, 825,80, tá? Beleza. Outra informação que ele dá é um F, tá? F é a flecha, ele tá dando 3,5 metros, é a distância do PI V até esse ponto aqui que nós chamamos de M, é o meio, tá? Então,
essa daqui é a flecha, tá? Desse ponto para esse, nós também damos essa informação, tá? De 3,5 metros. Aqui embaixo, pessoal, tá escrito alinhamento horizontal, tá? Então, o que que isso quer dizer, esse alinhamento horizontal, tá? Ele tá vindo reto aqui, ó, aí ele tem um deslocamento, que ele tá chamando de LS, aí ele vem, ele dá um raio, né? LS de novo, LS, o que que isso quer dizer? Aqui embaixo, nós temos a identificação das nossas curvas horizontais, tá? É uma representação. Veja que não está em curva, né? Está um trecho reto. Mas eu sei que daqui desse ponto, olha só, bem aqui é um trecho de transição. Bem aqui desse ponto, que é o meu SC, até esse ponto, que é o meu CS, olha só, eu tenho uma curva. Tá? Então, eu tenho uma curva vertical juntamente com uma curva horizontal. Isso é muito importante, né, para eu fazer considerações, tá, de projeto. Aí eu tenho outro trecho de transição, depois mais um trecho de transição, né? Coincidem as curvas aqui, né? Esse ponto é o TS e também o ST de uma curva e o TS de outra, né? Aí eu tenho aqui uma outra curva horizontal e assim por diante, tá? Se o meu trecho for continuamente reto e não tiver informação de raio, é porque eu estou num trecho reto, né, em tangente, tá? Eu não tenho curvas, mas eu preciso dessa identificação para saber se eu tenho duas curvas, né, uma curva vertical e uma curva horizontal simultâneas, né, ou não, beleza? Para não estender muito essa aula, né, já está batendo aqui quase 20 minutos, nós vamos parar por aqui, tá? É bastante informação para vocês assimilarem já, né, o que é o nosso perfil e todas as informações aqui nela contidas, né, do que é necessário, e nós vamos dividir agora para uma segunda parte, tá? De explicação do que vai ser necessário ainda para o nosso perfil. Até mais.